Gente, vamos dar início a mais uma aula de cálculo 3, tá? Essa é uma aula que dá continuidade ao conteúdo de derivadas e a gente vai definir algumas coisas bem interessantes hoje, tá? Então, nós vamos começar falando sobre um vetor que é extremamente importante, que é o vetor gradiente, tá? Então, considere uma função f de Rnr, uma função de várias variáveis, tá? E todas essas essa função tem derivadas parciais para todas as variáveis, tá? Então a gente vai definir o vetor gradiente e vai denotar por esse delta de cabeça para baixo, tá? Nabla, ou então por grade f. O seguinte vetor, olha, eu vou fazer um vetor, eu vou pegar a função e derivar para a primeira coordenada, botar na primeira coordenada. Derivar para a segunda coordenada, botar na segunda coordenada, e assim sucessivamente. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma função que é do R3 em R, uma função de 3 variáveis, então o gradiente da f a gente vai escrever assim, ó, é o f para x, o f para y, o f para z. Tá? Então, eu estou derivando em todas as coordenadas, com respeito, parcialmente com respeito a todas as coordenadas, e botando nas ordens, né? Nas suas respectivas ordens. Então, a gente consegue fazer o vetor gradiente para uma função que tenha 2, 3, 4, 5, n variáveis, quantas você queira, tá? E o gradiente, assim, do jeito que a gente define, ele é um campo. Por que ele é um campo? Porque se você olhar com carinho, você pega um ponto x, y, x1, y1, até, perdão, gente, x1, x2, até um z, n, e leva no ponto que é o f de x1 aplicado no próprio x1 até o xn, e assim sucessivamente, o f de x2 até o f de xn, tá? Então, pega um ponto e associa a um vetor, tá? Assim como você queira pensar que é um vetor. Então, olha que interessante. A gente tem um campo agora. Lembra que eu falei nas aulas introdutórias que um campo seria uma coisa de um espaço grande num também grande. No caso aqui é do Rn no próprio Rn. Tá? Então, para cada coordenada aqui é uma função que é a derivada parcial. Então, a gente tem esse vetor famoso, que é o vetor gradiente. Eu fiz um desenho porque o vetor gradiente ele tem um significado geométrico. Na verdade, eu trouxe esse desenho para riscar em cima. Esse desenho já é conhecido. Tá? Então, eu vou só pegar uma cor aqui. O que é que o gradiente significa? O gradiente ele aponta na direção de maior crescimento da função. Então, imagina que você tem um ponto x, y aqui do domínio, você calcula o gradiente da função, tá? E aplica num ponto do domínio. Esse gradiente, ele aponta para uma direção, digamos, se você olhar para o gradiente da f, que é para onde a função cresce mais, tá? Então, se você andar na direção do gradiente aqui no domínio, a sua função lá em cima, ela vai andar no sentido que mais cresce, tá? Então, o gradiente ele tem esse significado geométrico que é extremamente importante, principalmente quando você quer encontrar, por exemplo, máximos ou mínimos de função. Você quer sair de um ponto e andar para um lugar que é a sua função cresça mais, você vai na direção do gradiente. Então, se você quiser que decresça, vai na direção menos do gradiente, né? Que faz todo sentido ir para um lugar que diminui, tá? Então, o gradiente ele tem sim um significado geométrico. Então, eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente praticar o cálculo do gradiente, tá? Então, primeiro é uma função de duas variáveis. Para fazer o gradiente, a gente já sabe que o gradiente vai ser
Você derivar para a primeira coordenada, botar na primeira coordenada. Depois derivar para a segunda variável, botar na segunda coordenada. Então, para isso, eu preciso encontrar o f de x, o fx, né, que é a derivada para x. Nesse caso, dá 2x mais 12y ao quadrado. Tá? Porque eu estou considerando agora, só lembrando da aula passada, quando eu derivo para x, eu estou considerando a minha função y, ou a minha variável y constante. Tá? Quando eu faço o fy, eu fico o x ao quadrado, quando eu derivo para y, é 0. Então, aqui fica 24xy. Tá? Eu baixo 2 no y e subtraio 1, né? Menos a derivada do cosseno é menos o seno. Então, já vou botar menos o seno de y. Então, eu tenho a derivada para x e a derivada para y. Quem seria o gradiente da função? Seria 2x mais 12y ao quadrado, vírgula, 24xy menos o seno de y. Então, esse é o gradiente. Então, o que é interessante? Que o gradiente ele tem duas coordenadas, tá? Então, se você aplica ele num ponto, ele vai dar um vetor de duas coordenadas. É um vetor que anda na direção, que anda dentro do domínio, tá? Se o domínio tem duas dimensões, o gradiente também tem duas dimensões. Interessante. Eu trouxe um exemplo maior para a gente ver como funciona. Então, novamente, eu vou fazer a fx, vou derivar para x. A derivada do ln é 1 sobre tudo que está dentro. Só que é composto, né? Eu tenho um derivado dentro agora. Derivada de x, y, z. Oxi, aqui era para ser um zzinho. Tá? A derivada de x, y, z para x dá yz. Então, vou botar assim. Yz aqui em cima já. Tá? Mas, derivando isso para x, fica 12y ao quadrado. E z ao quadrado, se eu derivar para x, dá 0. Vou fazer a derivada agora para y. Mesma coisa. É 1 dividido por x, y, z. Agora eu tenho que derivar dentro para y. Então, só resta x e z. Mais 24xy, de novo dá 0. Vou fazer a mesma coisa para o f, derivando parcialmente para z. Então, fica xy, xyz, mais 2y. Tá? Então, eu tenho total condição de escrever o gradiente botei a derivada para x, agora vou botar para y. A gente podia ter simplificado, né? Mas já comecei assim. Tá? Então, observe que dava para eu ter simplificado. Eu vou simplificar só para ficar mais bonitinho. No primeiro aqui, ó, só sobra 1 sobre x. No segundo, vai sobrar 1 sobre y. E no terceiro, vai sobrar 1 sobre z. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui o gradiente da minha função, que é um pouco maior. Tá. Alguém poderia já ter me perguntado na aula passada, professor, o senhor derivou, fez as derivadas parciais, e eu notei que quando o senhor fazia a derivada para x, o senhor parava a direção y e andava só na direção x. Depois o senhor fez a derivada de parcial com respeito a y, que o senhor parava a direção x e andava só na direção y. O senhor só pode derivar nessas duas direções? Era uma pergunta que poderia surgir naturalmente. Eu andei na direção x e depois eu andei na direção y. E a verdade é que eu poderia pensar em derivar a função em qualquer uma direção. Então, com isso, a gente vai definir um novo elemento que eu vou chamar de derivada direcional. Tá? Então, nós vamos considerar a f de xy uma função e um vetor unitário. Tá? Por que é que eu estou definindo com vetor unitário? Porque o que importa para mim é só a direção. O tamanho do vetor não importa.
Tá? Então, para ficar com um padrão de pegar todos os vetores que têm a mesma direção e eu encontrar a mesma derivada, nós vamos pegar sempre esse vetor unitário. Tá? Então, nós vamos definir a derivada direcional de f no ponto x, y e na direção u por esse limite aqui. Nós vamos usar aqui notações. Nós vamos usar a f com u embaixo, tá? Derivada de f na direção u. Ou então assim, ó, duf. Tem outras notações. Tem uma notação que usa derrom, tá? Você pode usar a que você quiser. Eu vou entender, mas eu prefiro usar essa que é mais simples possível. Então, é esse limite aí. Observe que agora eu dou um peteleco na direção AB, que é a direção escolhida. Então, nem sempre a gente vai ficar calculando limite, porque fazer derivada por limite dá muito trabalho. O que é que nós vamos fazer? Nós temos uma forma de calcular essas derivadas, sem ter que ficar calculando o limite toda vez. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, na prática, usar sempre ela. A derivada direcional de f na direção u é nada mais, nada menos que o gradiente interno com o vetor. Produto interno do gradiente com o vetor que você quer, a direção. Então, você tem que achar as derivadas parciais, encontrar o gradiente e fazer o produto interno com o vetor que você quer, a derivada direcional. Alguém poderia me perguntar, professor, e se eu quiser fazer a derivada direcional numa direção V, que esse V não é unitário? O que é que a gente faz? A gente normaliza ele e faz o mesmo procedimento. Então, como é que eu normalizo um vetor? Eu divido pela norma dele. Então, o que a gente tem aqui é um vetor unitário, de novo. Tá? Então, era o que eu estava dizendo. Quando eu quero a derivada na direção V, eu não estou preocupado com o tamanho de V. Eu só estou preocupado com a direção que V tem. Quando eu faço isso, eu padronizo, de certa forma, todos os vetores que têm aquela mesma direção, independente do tamanho. Tá? Então, dois vetores que têm a mesma direção e tamanhos diferentes, eles vão ter a mesma derivada direcional, porque o que importa para a gente é a direção. Tá? Então, vamos fazer alguns exemplos só para a gente entender melhor. Então, esse vetor V que eu escolhi, ele não é unitário. Então, eu vou fazer o trabalho dividido. Primeiro, eu vou encontrar a norma de V, que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, da raiz de 9 mais 16, que é raiz de 25, que dá 5. E agora eu vou fazer o gradiente da f. Então, primeiro eu vou derivar para x, 2x. Botei na primeira coordenada. Agora eu vou derivar para y, 3y ao quadrado. Botei na segunda coordenada. Então, já achei o gradiente. Agora eu vou fazer a FU. Quem é a FU? É o gradiente interno com vetor normalizado. Então, vamos substituir isso. Fica assim, ó. Fica 2x mais 3y ao quadrado, interno com 3 quintos e 4 quintos. Tá? Normalizei o vetor. Então, quem seria a minha FU? Seria 6x sobre 5 mais 12y ao quadrado sobre 5. Olha a minha FU. É uma derivada direcional na direção desse vetor 3, 4. Eu peguei um exemplo maior, tá? De novo, eu vou fazer a mesma coisa, só muda o tamanho, tá? Quem seria a norma de V? Seria a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, é a raiz de 9 mais 16, mais 1. Da raiz de 26. Então, vou guardar. Quem é o gradiente da f? Então, vou derivar para x primeiro, dá 2x. Agora, eu vou derivar para y. E vou derivar para z. Quem é a FU, então? Vai ser esse 2x, 2y e 1, interno com 3 sobre raiz de 26, 4 sobre raiz de 26
e 1 sobre a raiz de 26. Então, observe que tem raiz de 26 em todos os termos. Eu vou fazer assim, ó, só para não ficar carregando. 1 sobre a raiz de 26. E aí eu vou ficar assim, 6x mais 8y mais 1. Então, eu encontrei a minha derivada direcional. Tá? Pode parecer muito difícil, mas isso se torna muito prático, né? Você vai treinando, vai ficando um pouco automático. Tá? Então, a derivada direcional é nada mais, nada menos que um puxadinho das derivadas parciais. Você tem praticamente os mesmos trabalhos. Eu pedi agora para você encontrar a derivada direcional na direção V, só que já aplicado no ponto. Porque essa derivada direcional, se você olhar aqui para ela, ela é uma função que depende de x e y. Essa aqui depende de x, y e z. Tá? E você pode aplicar ela num ponto. Então, vamos fazer a derivada direcional primeiro. Para isso, eu preciso primeiro da norma do V. Essa norma aí eu fiz, dá 9 mais 4, ou seja, da raiz de 13. O gradiente da F dá 2x, 2x não, perdão, 4x, né, derivando para x na primeira coordenada, 2y, derivando para y na segunda coordenada. Quem é a FU? É você fazer o produto interno desse 4x, 2y, interno com 3 sobre raiz de 13, sobre raiz de 13. Isso vai me dar, vou botar 1 sobre raiz de 13 em evidência, vai ficar 12x mais 4y. Tá? Então, se eu quiser aplicar essa derivada direcional no ponto 0,1, no lugar de x, eu boto 0, fica 12 vezes 0, mas no lugar de y eu boto 1. Então, vai ficar 4 sobre raiz de 13. Então, nós conseguimos encontrar essas derivadas parciais e conseguimos, sim, também aplicar elas em algum ponto que eu tenho interesse. Tá? Para dar continuidade a nosso estudo, nós vamos ver outro elemento que é muito importante também no estudo das derivadas, que é encontrar um plano tangente. Nós vimos nas aulas anteriores que quando você olha, e agora nós vamos, de certa forma, fixar num espaço tridimensional, tá? Num plano x, y, z, que é onde eu consigo desenhar uma superfície, a gente não consegue entender dimensões maiores, e em dimensões menores nós não temos superfícies. Então, nós vimos em aulas passadas o gráfico que fica como uma superfície, e agora nós vamos tentar encontrar um plano tangente. Um plano tangente a essa superfície é um ponto qualquer. Então, você pode pensar que esse ponto está aqui no domínio, e você vai encontrar o plano tangente na imagem dele lá em cima, na superfície. Tá? Então, existem duas maneiras de encontrar esse plano tangente para dois tipos de problemas diferentes, vocês vão já ver. E a gente vai traçar um passo a passo de como encontrar esse plano tangente, que é muito interessante. Por que é interessante? Às vezes você quer trabalhar perto desse ponto aqui e próximo desse ponto, o plano tangente ele se confunde com a superfície. Então, mesmo que a superfície seja um pouco irregular, numa vizinhança bem próxima, esse plano ele se confunde com a superfície. E um plano a gente conhece, é uma coisa linear. Tá? Ele tem uma cara bem boa, né? Bem linear. Então, vamos encontrar o plano tangente. A primeira coisa é quando a gente vai olhar para uma superfície como sendo o gráfico de uma função do R2. A gente viu que as funções de R2 em R, elas têm a seguinte... Elas têm o seu gráfico como uma superfície lá, como ficou nos exemplos que a gente fez nas aulas anteriores.
Então, nós vamos começar o seguinte. Nós vamos definir uma função f maiúsculo. Olha que eu estou botando um f maiúsculo agora. Um f maiúsculo como sendo a f de xy menos z. Na prática, a gente tinha uma função f de xy igual a z. A gente simplesmente chama essa f maiúsculo como sendo a f de xy menos z. Só passei o z para cá, subtrair, tá? Em seguida, nós vamos definir o z0 como sendo a imagem da minha função no ponto x0 e y0. Professor, quem é esse x0 e y0? Ora, imagina que você quer encontrar, tá aqui o domínio, tá aqui o ponto x0 e y0, tá aqui a superfície, né? Então, você quer achar a tangente aqui da imagem desse ponto. Tá? Então, você tem um ponto em questão que é o x0 e y0. O z0 vai ser quem? Vai ser nada mais, nada menos do que o ponto que é a imagem desse x0 e y0. Esse ponto que está aqui flutuando é o x0, y0, z0. Tá? Então, é importante você saber onde é que você quer traçar esse plano tangente. Quem vai ser esse ponto? Esse ponto vai ser nada mais, nada menos do que o x0, y0, z0, tá? Eu poderia já ter botado meu z0 aqui? Poderia, tá? Pronto, então agora eu tenho algumas condições que eu já consigo esboçar uma ideia. Nós vamos fazer o seguinte. Nosso plano tangente, a superfície gerada pelo gráfico da função, nesse ponto P, vai ser dado dessa maneira. Olha, vamos pegar o gradiente da função grande, aplicar no ponto x0, y0, z0 e multiplicar por x menos x0, pegar o gradiente da função grande no ponto em questão e todo aplicar no P. Quando eu fizer o produto interno disso com y0, y menos y, com o ponto, um ponto genérico x, y, z menos p, isso aqui tem que dar 0. Tá? Então, nós vamos guardar essa formulazinha nos nossos corações. Não precisa usar na forma de produto interno, mas a gente pode pensar que ela obedece o seguinte padrão. Eu faço para o x, x menos x0. A derivada parcial para o y, y menos y0. E assim eu faço para o z também. Tá? Então, nós temos uma forma de encontrar. Professor, não entendi nada. Calma, que já já a gente vai fazer um exemplo e vamos entender. Outra maneira que pode acontecer é para superfícies que, em vez de serem definidas como o gráfico de uma função do R2, superfícies que são definidas já dessa forma. Tá? E aí a gente vai atacar do mesmo jeito. Vocês vão entender nos exemplos. Tá? Então, nós já temos, de fato, uma função de 3 variáveis igual a alguma coisa. Tá? E uma coisa que a gente vai observar é que esse gradiente dessa função grande, f maiúsculo, que eu defini, ou que ela pode aparecer, ele é nada mais, nada menos que o vetor normal ao plano. Tá? Então, isso é muito interessante. Novamente, nosso gradiente tem outro significado geométrico. Aqui ele aponta na direção do normal ao plano tangente. Então, já que a gente encontrou esse normal, esse vetor normal, a gente também pode encontrar a reta normal passando por um ponto. Tá? E a reta normal, a gente faz a mesma coisa. Nós definimos um f grande, que tenha as mesmas propriedades, do mesmo jeito que a gente fez no plano tangente. A gente escolhe o z0, a gente define o ponto, que é um z0, tá? A gente vai definir a reta normal como sendo quem? É o conjunto de todos os pontos x, y, z, que parte desse ponto x0, y0, z0, que é o ponto P, mais lambda, o vetor gradiente. Aí você pode pensar, vou botar assim, professor, em vez de botar do jeito que o senhor botou. Tá? Então, aqui é a minha reta normal. Tá? Vou botar até assim, x0, y0,
Esse aqui é o vetor diretor da reta. A gente viu em geometria analítica. Para encontrar uma reta, eu preciso de quê? Preciso de um ponto que ela passa e do vetor diretor. O vetor diretor agora é o vetor normal, já que eu quero a reta normal. Oh, mas quem é o vetor normal? É o gradiente da f. Tá? Então, observe que nós temos, ao encontrar um plano tangente, a gente encontra também a reta normal, até sem querer. Então, a mesma ideia vale para superfícies que são definidas dessa forma. Eu sei que deve estar uma lacuna o que são superfícies definidas dessa forma. A gente vai fazer um exemplo, vocês vão entender perfeitamente. Tá? Então, vamos fazer o primeiro exemplo, encontrar o plano tangente e a reta normal de uma função que é definida desse jeito, que é o gráfico de uma função do R2. Então, nós vamos seguir o passo a passo. Nós vamos definir uma f maiúsculo de 3 variáveis, que vai ser quem? Vai ser x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos z, tá? Só lembrando. Agora nós vamos encontrar nosso ponto P. Quem é o nosso ponto P? É 1, 2, f de 1, 2. Tá? Vamos fazer o f de 1, 2 aqui. O f de 1, 2 é 1 ao quadrado mais 2 vezes 2 ao quadrado. O f de 1, 2 é 1 mais 8, 9. Então, quem vai ser o nosso ponto P? 1, 2, 9. Já vou guardar aí. Então, para encontrar agora nosso plano tangente, nossa reta normal, nós vamos precisar de outra coisa, que é o gradiente da minha função f. Então, vou escrever o gradiente da função f. 2x na segunda coordenada, 4y, na terceira coordenada, menos 1. Eu preciso agora substituir esse gradiente no ponto em questão, é o ponto que eu vou trabalhar. Então, gradiente da f no ponto P, que é o ponto 1, 2, 9, vai ser quem? Vai ser 2 vezes 1, que dá 2, 4 vezes 2, que dá 8, o menos 1 é constante, vai ficar assim. Então, olha que legal. Eu tenho aqui o meu vetor normal. Tá? Então, vou criar uma página aqui só para a gente... Então, se eu quiser encontrar o plano tangente, eu vou chamar de π, vai ser quem? Vai ser f de x, y. Eu vou usar, só para refrescar a memória, nós vamos usar essa fórmula, tá, gente? Ó, f de x, y, z, tá? Então, vamos lá, vou voltar. Aplicado no ponto P, vou botar só o P maiúsculo, só por preguiça. Mais no ponto Y, aplico no ponto P, y menos y0, mais a derivada no Z, aplicado no ponto P, z menos z0. Isso aqui igual a 0. Então, vamos só recapitular. Quem é o f de x no ponto P? Eu já tenho um gradiente aqui. Esse é o fx. Na primeira coordenada, o fx. Na segunda coordenada, o fy. Na terceira, menos 1. Então, 2, 8, menos 1. Eu já vou aqui, ó. 2, 8, menos 1. X menos. Quem é o x0? 1. Y menos. Quem é o y0? 2. Aqui tinha um menos 1, eu vou deixar assim. Z menos 9. Tudo igual a 0. Então, fica 2x menos 2 mais 8y menos 16 menos z mais 9, tudo igual a 0. Então, vou separar só as letras primeiras. 2x mais 8y menos z. E agora eu vou juntar os números. Nós temos menos 18 mais 9, dá menos 18. Vou jogar para o outro lado, ele vai positivo. Perdão. Menos 18 mais 9 dá menos 9. Quando ele vai para o outro lado, ele vai positivo. Então, esse aqui é meu plano tangente no ponto que eu queria. Olha que legal. Tá?
consigo encontrar um plano sem muita dificuldade. Do mesmo jeito, eu conseguiria encontrar a reta normal. Eu tenho o meu ponto P0, meu ponto P que vai passar, né? Que é 1, 2 e 9, tá? Só lembrando ali, ó, o ponto é 1, 2 e 9, ponto P. Mas eu tenho um vetor diretor, que a gente acabou de encontrar, que é 2, 8 e menos 1. Eu vou botar um lambda 2, 8 e menos 1. Tá? Essa aqui é a minha reta normal. Então, no caso de duas variáveis, nós temos o trabalhinho de adaptar a função para uma f maiúsculo. Tá? Observe que não é difícil, pode ser trabalhoso, mas não é difícil. Vamos olhar agora para uma superfície que ela não é definida como o gráfico de uma função de duas variáveis. Olha só, essa aqui, o f maiúsculo, já veio pronto. O f é quem? É x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais e ao quadrado menos 10. Tá? Você não precisava botar esse menos 10 aí. Você só precisava pegar, por exemplo, deixar todas as variáveis de um lado só e chamar isso aí já de f. Eu botei o menos 10 porque eu sei que não vai dar muita treta. O ponto P já foi dado como um todo, ó, 1, 2, 1. Olha que legal. É interessante você checar que esse ponto P faz parte da superfície, tá? Como é que você vai encontrar um ponto que é tangente à superfície e o ponto nem está na superfície? Mas esse tá, pode testar aí. Ó. No lugar de x botando 1, no lugar de y botando 2 e no lugar de z botando 1 de novo, essa igualdade aqui que eu vou sublinhar de vermelho, ela é satisfeita, ou seja, esse ponto realmente é da superfície. Tá? Então vamos trabalhar. A primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar o gradiente da f. F maiúsculo, tá? Então fica 2x, 4y e 2, 6. Se eu substituir o gradiente da f no ponto P, vai ficar quem? Vai ficar 2, 8 e 2. Tá? Então, novamente, se eu quiser encontrar o plano, como é que eu encontro o plano? É fx, que multiplica x menos x0, mais fy, que multiplica y menos y0, mais o fz, que multiplica z menos z0, igual a 0. Então, fica 2, x menos 1, mais 8, y menos 2, mais 2 de novo, z menos 1, igual a 0. Então, vou juntar só as letras primeiro, 2x mais 8y mais 2z, e vou juntar os números. Eu tenho menos 2, tenho menos 16 e tenho menos 2 de novo. Então, dá menos 20. Tudo igual a 0. Vou passar o 20 e ele já vai positivo. Então, aqui é meu plano π. Ah, professor, eu quero a reta normal. A reta normal é essa que é fácil. São todos os pontos x, y, z que passam naquele ponto 1, 2, 1, mais lambda, a direção, que é 2, 8 e 2. Tá? Então, só para ficar bem claro, esse aqui é o vetor normal, que é o gradiente da f no ponto, e esse aqui é o meu ponto P, que é um ponto que eu passo. Tá? Então, observe que o que pode ser trabalhoso, mas são coisas que a gente já fez alguma vez na vida. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos fazer um pouco além do que está planejado. Nós vamos falar da regra da cadeia, porque eu acho que é interessante falar. E vamos falar sobre máximos e mínimos. Então, a gente se encontra em breve.